liderança, cresce e se desenvolve. Todo jovem que reconhece e aceita seu pastor como autoridade espiritual sobre sua vida e se submete à sua liderança, cresce e se desenvolve. Bom, quando eu falo fundamental porque para mim o fundamental é mais importante do que o importante. Parece um pleonasmo de sentidos, mas não é. Para mim existe o importante e o fundamental. E o fundamental é mais importante do que o importante. Bom, a palavra de Deus muito bem nos esclarece, e Paulo fala sobre isso na carta dele aos Romanos, que toda autoridade é estabelecida por Deus. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Bom, eu não quero perder tempo aqui falando sobre o conceito de autoridade, mas eu quero que possamos olhar nesta manhã, em especial jovens que estão em uma igreja local e têm seu pastor. Porque eu aprendi isso muito cedo. Meu pai e minha mãe me ensinaram isso muito cedo. A honrar meu pastor, a me apegar com ele, a trabalhar ao lado dele, a ser fiel a ele, a amar ele, a honrar ele, a reconhecer todo o esforço dele por mim. Se você olhar, a Bíblia tem esse princípio muito claro. E aqui eu quero trazer alguns exemplos que a Bíblia nos traz, que está claro diante de nós. Paulo, Timóteo, Moisés, Josué, Jesus e Pedro, Geazi, Eliseu. Então, esta manhã eu quero que você comece a olhar e a pensar e se lembrar sobre o seu pastor. Porque o texto começa dizendo: olhai para os seus pastores, o qual apresentaram a palavra de Deus para nós, para vocês. Bom, a maioria dos jovens que entender isso vai entender muita coisa. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve aos Romanos que toda autoridade é estabelecida por Deus, então ele estava dizendo o seguinte: e se o seu pastor é a autoridade espiritual sobre a tua vida, significa que Deus vai te moldar, te instruir, te preparar, te alimentar através dele. Existe um processo até para crescer. Até você chegar onde Deus quer que você chegue, existe um processo, uma preparação. Então, o pastor ser autoridade espiritual sobre a tua vida quer dizer que Deus vai te instruir, te alimentar, te moldar, te preparar através dele. Então, autoridade espiritual sobre a tua vida é isso. E você precisa entender e aceitar, confiar. Amém? Põe aqui. Eu não quero ser leviano, mas sabe, dê valor à palavra do seu pastor. Dê valor à instrução que seu pastor dá na plataforma de sua igreja. Jovem, querido jovem, os conselhos que o seu pastor dá, nenhum outro homem com a autoridade que ele tem pode te oferecer. Sabe por quê? Porque, sabe, a gente está numa geração de a juventude valorizar muito as palavras das pregações do YouTube. Não estou dizendo que é errado assistir pregações do YouTube, mas os pregadores do YouTube não são autoridade espiritual sobre a tua vida. Ou seja, antes de você se inspirar na pregação da internet, se inspire nos conselhos e na pregação do seu pastor. Paul Washer fala que uma vez foi pregar em uma igreja e a irmã falou na porta da igreja: pastor Paul Washer, nunca ouvi uma palavra assim antes, que revelação. E o pastor da igreja depois falou: eu já preguei isso tantas vezes. Que coisa, né? Então, confie nos conselhos do seu pastor. Você precisa entender que isso faz parte do seu crescimento, da sua preparação. Se o jovem nasceu para crescer, foi Deus que estabeleceu esse homem para te fazer crescer. Amém? Confie nisso. E ainda que seu pastor não seja o teólogo de grande arcabouço teológico,
ou não seja o pregador com as palavras mais persuasivas. Isso não quer dizer que a pregação dele, as palavras dele percam valor, peso e autoridade sobre a tua vida. E ainda tem uns caras atrevidos que dizem assim: mas Deus também fala com os meninos, porque lá a Bíblia diz que Deus falou com Samuel. Querido, Samuel não entendeu nada. Deus falou Samuel, ele não entendeu nada. Eli precisou dizer para Samuel o que ele tinha que fazer, para entender. Deus fala contigo, mas a instrução vem desse homem, do pastor. Amém? Então confie no seu pastor, porque ele é um instrumento de preparação, de molde, de instrução sobre a tua vida. E você vai crescer assim. Você vai crescer sendo alimentado assim. E o alimento em que Deus está te dando através do seu pastor é um alimento saudável. É um alimento preparado especialmente para você. Amém? Bom, sabe, irmãos, eu olho para os meus líderes e eu tento não ser egoísta, sabe? Porque Deus nos dá vitórias, né? Deus nos faz vencer lutas na vida. Deus nos abençoa, Deus nos faz crescer, sabe? Mas eu não gosto de pensar que as lutas que eu venço, onde eu consegui chegar, ou o crescimento que Deus tem me feito viver, não é só porque Deus me quer ver crescer ou porque Deus me ama, mas quando isso acontece, toda vez que eu venço uma luta, toda vez que o Senhor me faz subir mais um degrau na vida, eu me lembro de que o meu pastor, meu líder, está de joelhos dobrados pedindo assim: Senhor, faz o Cristo Jesus crescer. Senhor, faça o Cristo Jesus vencer as lutas. Porque se você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver que o povo vencia a guerra quando Moisés estava de braços levantados. Quando Moisés cansava, o povo começava a perder. Ou seja, a intercessão de Moisés fazia o povo vencer. Mas espera aí, o povo sabia lutar, não sabia? Tinha guerreiros preparados ali, não é verdade? Tinha generais muito bem preparados para vencer. Eles sabiam vencer guerra, né? Sabiam vencer guerra. Então, Moisés era só um velho que não sabia usar uma espada. O povo só vencia porque Moisés estava lá intercedendo. Jovem, deixa eu dizer uma coisa para ti. As maiorias todo degrau que tu subir na vida para crescer, seja onde tu for, liderar um departamento, uma luta que você vence, uma universidade que você conseguiu passar no vestibular, um emprego que você conseguiu melhor, pode ter certeza que é o seu pastor intercedendo por ti. É claro que Deus também olha para o teu esforço, mas nunca pense que é só por causa disso. Teu pastor, o líder espiritual sobre a tua vida, está todos os dias de joelhos dobrados intercedendo por ti. Eu faço isso pelos meus jovens. Eu oro para que o Senhor lhes dê oportunidade. Eu oro para que o Senhor faça eles vencer as coisas da vida. Eu oro para que o Senhor os faça crescer. Sabe, todo livro que o meu pastor dizia: Cristianos, compra esse livro, eu comprava. Cristianos, compra esse livro, eu comprava. Compra esse livro, eu comprava. E eu aprendi isso e hoje eu faço a mesma coisa. Os livros que eu tenho que me trouxeram grande instrução, que abençoaram a minha vida, eu chego para o meu jovem e falo: olha, esse livro você tem que comprar. Compra esse livro, compra esse livro, compra esse livro. Eu aprendi isso. Então, olhe para o seu pastor como um homem que está intercedendo por você. E se você crescer na vida, lembre-se que não é só porque você é esforçado, mas também porque a palavra dele tem autoridade diante de Deus para ti. Amém? Eu sou muito feliz por ter meu líder. Eu sou feliz por ter um homem sobre minha vida. Eu não viajo, toda vez que eu vou viajar para alguma coisa da igreja, eu não viajo sem a bênção do meu pastor. Antes de eu vir para cá, meu pastor ia viajar antes de mim, mas eu sabia que ele ia viajar antes de mim. Eu corri lá uns 5 dias antes da minha viagem. Falei, queria falar com o senhor. Ele falou: o que é? O senhor me abençoasse antes de eu viajar. Ele me abençoou e eu vim em paz. E todas as preocupações que nós estávamos tendo aqui, eu vim em paz.
porque Ele me abençoou antes de eu viajar. Glória a Deus. Amém. Sabe o que isso quer dizer? Se o seu pastor disser não vai, não vá, querido. Não vai não. Se ele disser fica, fica. Se ele disser não namora com aquela menina, não namora. Porque assim, ó, seu pastor vai fazer você ver o que os seus olhos não veem sozinhos. Amém? Ou seja, se ele te diz, essa menina não é para ti, ele está pensando no teu futuro. Talvez ele já esteja enxergando um divórcio. Geazi estava com Eliseu, mas Geazi não viu o que Eliseu estava vendo. Ou seja, as decisões de Geazi foram tomadas pelo que ele estava vendo. Mas depois que ele consultou Eliseu falou, não. Abre os olhos de Geazi. Ou seja, não tome decisões baseadas apenas no que tu consegue ver. Vai para o teu pastor, Sabe, as pessoas dizem que jovens não sabem tomar, não têm responsabilidade para tomar decisões difíceis. Só que você casa quando é jovem. Então casar é uma decisão difícil. Né? Sabe, se você ainda não está conseguindo enxergar aquilo que você não tem certeza para tomar uma decisão, vá no homem de Deus sobre a tua vida. Diga, pastor, me ajude. Não tente ser heróico, pelo amor de Deus. Tente não. Amém? Não tome decisões apenas daquilo que tu consegue enxergar, ou dentro do teu próprio entendimento. Porque Deus estabeleceu um homem não para te julgar. As pessoas olham para o pastor como como é que eu posso dizer? Como um justiceiro, né? Não. Isso é para te proteger, para te guardar. Você está sob proteção espiritual. Então sempre olhe para o seu pastor como autoridade espiritual sobre a tua vida, que faz parte do teu processo de crescimento. Teu processo de crescimento. Josué só foi líder porque Moisés lhe apontou para a liderança. Josué cresceu olhando Moisés liderar. Foi fiel a Moisés. Josué amou Moisés. Josué honrou Moisés. Josué gastou tempo do lado de Moisés. E quando Moisés chegou no final da sua carreira, ele olhou para aquele jovem que tinha crescido do lado dele, que agora já tinha família. E disse, Josué, é você que vai liderar. Agora imagina se Josué fosse aquele jovem distante assim, que o pastor lhe dá uma oportunidade para servir na igreja, e fala, não, pastor, acho que ainda não é o momento. Que não gasta tempo ouvindo o seu pastor. Josué não tinha sido o líder de Israel. Sabe, se você quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, quer crescer, viva do lado de quem cresce. Viva do lado de quem cresceu. Quer ser um grande homem ou grande mulher de Deus? Então ande com grandes homens, grandes mulheres de Deus. Grandes chances de você aprender como eles. Então Josué só foi líder porque Moisés lhe apontou para a liderança. Porque Josué honrou Moisés. Timóteo. Toda vez que eu falo de Timóteo eu me emociono. Timóteo começou a andar com Paulo, era um menino, né? Sabe, se você for estudar a personalidade de Paulo, fora do texto, se você comprar materiais e estudar a personalidade de Paulo, você vai ver que Paulo era um homem difícil de conviver às vezes. Logo lá no começo da carreira de Paulo, João Marcos deixa eles, né? E Paulo, quando João Marcos quer voltar, fala, não. Era um homem difícil às vezes. Sabe, suporte o seu pastor, suporte ele. Decisões que o seu pastor toma que você não entende, não critique ele porque você não entendeu a decisão que ele tomou. Apenas confie. Se o seu pastor tem um temperamento que você não gosta, suporte ele. Sabe,
quando eu fui assumir a igreja IPUB São José, minha liderança me disse, eu passei por várias sessões de aconselhamento pastoral. E sabe, minha liderança me disse algo que eu nunca esqueci mais e não vou esquecer. Eles disseram assim: Cristo Jefferson, a mesma liderança que te bate é a mesma liderança que vai te levantar depois. A mesma liderança que te bate agora é a mesma liderança que vai te levantar depois. Se você suportar, for fiel, porque você não se promove sozinho. Não existe autopromoção. A não ser aqueles caras que fundam a própria igreja, né? Que quer ser... E aí eles fundam a própria igreja, aí eles viram liderança, né? Mas nós não somos assim, não é assim que a Bíblia nos instrui a ser. Mas suporte sua liderança, porque se você um dia quer ser líder, Deus usa a liderança para promover a liderança. Se você tem anseio para trabalhar com música, ministério de pregação, adivinha quem vai te apontar para isso? Talento te coloca lá, mas é só a submissão que vai te manter ali. Confie no seu pastor, suporte o seu pastor. Timóteo começou a andar com Paulo, e Paulo considerou Timóteo um filho. Timóteo teve a honra e o prazer, sabe? Imagina nós na pele de Timóteo agora recebendo 2 cartas de Paulo. 2 cartas. Pessoal para Timóteo. Eu tenho, sabe, antes do meu pastor se mudar de cidade, o pastor que era meu pastor na igreja que eu estou agora, ele conversou muito comigo, me dando conselhos do pastorado. E aqueles conselhos, aquelas conversas dele para mim, todos os ensinamentos, Cristiano, você é assim, você vai fazer assim, é assim, assado, assim, quando isso acontecer, você faz isso, quando isso acontecer, você faz assim, tal. Para mim, aquilo era como se fossem as cartas de Paulo a Timóteo. Um homem de grande experiência falando para um menino que estava começando agora. E assim como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não deixe que ninguém despreze a tua juventude. Meu pastor me amou, me suportou, porque sabe, jovem dá uns trabalhos para o pastor que só misericórdia. O pastor Simão diz que o jovem caça demônio para o pastor expulsar. Né? O jovem, quando vem um endemoniado, liga para o pastor: pastor, vem aqui expulsar o demônio. Seu pastor te ama, querido. Ainda que você não entenda isso, ainda que não pareça, mas ele te ama. Suporte ele. Timóteo assumiu o cajado de Paulo, porque Timóteo suportou Paulo, honrou Paulo, amou Paulo, andou do lado de Paulo, gastou tempo com Paulo, aprendeu com Paulo, foi instruído com Paulo, foi moldado por Paulo. Eu poderia parar aqui agora, mas eu quero que você entenda uma coisa, eu quero finalizar. Pedro suportou Jesus. Jesus chama Pedro para seguir ele. Pedro era um empresário, Pedro tinha uma empresa de pesca. Tem gente que fala que Pedro era analfabeto, maltrapilhar, mas Pedro tinha uma empresa de pesca. Ele tinha funcionários sob ele. Jesus chama agora para Pedro servir ele. Tem hora que Jesus dá palavras de motivação para Pedro. Pedro, te darei a chave dos céus. Seu pastor te dá palavra de motivação também. Mas tem hora que Jesus fala tão duro com ele, que repreende ele, o chamando de Satanás. Parece ser exagerado, não parece? Ou seja, palavras duras que o teu pastor te disser, palavras duras que o teu pastor te disser, não é porque ele tem rixa contigo. Quando Jesus repreende Pedro chamando de Satanás, ele poderia dizer assim: olha, você não tem direito de dizer isso comigo. Falta de empatia no Senhor. Pedro vê Jesus se irritar e jogar as mesas dos caras no chão. Ele não fala nada. Ou seja,
Em alguns momentos, Jesus era duro com Pedro. Só que no dia que Jesus estava pregando e as pessoas começaram a ir embora, porque não aceitavam, não gostavam da mensagem que ele estava pregando. Tem pessoas que não gostam da mensagem do seu pastor. Tem pessoas que não gostam do que ele prega. E você? Vai se unir a eles? Sabe? E Jesus vira para os discípulos dele e fala: e vocês vão também? E Pedro podia muito bem dizer assim: eu vou também, só me chamou de Satanás. Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra. Pedro estava dizendo: os seus conselhos, eu preciso dos seus conselhos. Preciso. Eu preciso da sua palavra, preciso da sua instrução, preciso. Quando você vê pessoas falando mal do seu pastor: esse pastor não precisa pregar, sei o quê. Ame seu pastor. Faça o mesmo que Pedro. Eu preciso dos conselhos dele, eu preciso da palavra dele, eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele. Porque se um dia você for pastor, você vai querer que pessoas olhem para você e façam a mesma coisa. Amém? Querido, você nasceu para crescer. Mas para crescer você precisa honrar quem cresceu. Você precisa honrar quem Deus honrou. Amém? Se você quer que Deus te honre, te faça granjear degraus na vida, seja em qualquer área, seja no ministério, seja na vida financeira, seja, oferte na vida do seu pastor, oferte na vida dele. O Antigo Testamento conta que quando alguém ia pedir conselho do profeta, ele levava uma oferta, né? Você vier a pedir conselho do pastor Jorge, traga uma oferta para ele. Então Pedro amou Jesus, honrou Jesus, suportou Jesus. E adivinha quem Pedro foi? O líder. O líder dos demais. Eu não estou dizendo que Pedro cresceu mais do que os demais, mas ele foi o líder. Porque ele suportou o líder dele. Jesus vai fazer você crescer, te moldar, te instruir, te alimentar, através do homem que Ele colocou sobre a sua vida. E antes de você tomar qualquer conselho, consulte o conselho dele. Deus, através do seu pastor, fará que você enxergue o que os olhos agora não enxergam. Porque Deus vai te honrar através do homem que Ele honrou. E eu quero finalizar agora com um breve momento da minha história. Eu comecei a servir o distrito Acre Oeste como músico. Eu comecei a servir como músico. E eu amo música. Sabe? E eu servi como músico, vigília, estava em todo canto. Mas eu estava lá como músico. Estava em vigília, estava em convenção, estava em tudo que tinha no distrito, eu estava lá, mas como músico. Eu não planejava ser pastor. Quando eu comecei a namorar com a Andressa, eu falei para ela: você quer ser pastor? Ela falou: não, também não, então estamos tudo certo. Mas só que Deus, o dia de amanhã não pertence a nós, né? E como músico, eu estava em todos os grandes eventos do distrito, e todos os grandes pregadores que foram nos abençoar com palavras, todos os grandes homens que como músico o Senhor me colocou do lado deles nas viagens, em todo canto. Eu estava lá como músico. Mas no dia que, meses depois que eu tinha assumido a igreja do São José, eu ainda não tinha entendido por que o Senhor tinha me feito um pastor. E eu estava dirigindo de casa para a igreja, no carro, e eu estava fazendo isso, Senhor, mas eu não entendi nada, sabe?
E é como se um pendrive plugasse na minha cabeça e o Senhor me fez lembrar de tudo que eu participei como músico, todas as grandes mensagens que eu ouvi, mas como músico eu estava lá, mas eu ouvi. Todas as horas que eu passei do lado dos meus líderes, viajando nos ramais, em todo canto. E o Senhor me fez lembrar, sabe? Eu te coloquei como músico para você estar onde os grandes homens de Deus estavam. Para você aprender, gastar tempo do lado deles. Eu estava te moldando, você nem sabia. Eu estava te preparando e você nem sabia. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos jovens ignoram o seu ministério na igreja. Se o pastor te deu uma oportunidade de ser músico, se o pastor te deu uma oportunidade de ser líder de jovens, se o pastor te deu uma oportunidade de ter alguma função na igreja, não é para você se ensoberbecer, se engrandecer, mas isso é para você estar do lado dele. E Deus vai te honrar, sem você nem sequer saber como. O processo de crescimento, de molde, de instrução acontece no seu dia a dia, na igreja, com o seu pastor. Deus te faz crescer através do homem que Ele honrou. E um dia, quando Ele te honrar também, pessoas vão crescer através de você. Você não nasceu, querido jovem. Não aceite a palavra daqueles que dizem assim: essa geração está perdida. Para com isso. Essa geração não está perdida, não. Isso é gente que não tem fé. Mas lembre-se que você nasceu para crescer. Mas o seu crescimento vai ser através de um homem que Deus honra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Depois de uma palavra maravilhosa, abençoada ao nosso coração, onde Deus falou conosco poderosamente, estaremos preparando o nosso coração para ouvirmos ainda mais uma ministração que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Mas antes disso, nós vamos louvar ao Senhor. A canção que diz: ao único. Você conhece essa canção? Vai adorar ao Senhor Jesus conosco. Aleluia. O seu nome nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã? Você pode aplaudir a Ele com toda a sua alegria.